Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 25 de abril. O Supremo começa a analisar 200 novas denúncias contra pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Em julgamento no plenário virtual encerrado na noite de ontem, a Corte decidiu tornar réus os 100 primeiros denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Esse é um dos destaques de hoje e você também acompanha nesta edição. O Supremo decide que a Ordem dos Advogados do Brasil não é obrigada a prestar contas ao TCU. STF reafirma que estados e municípios têm competência para complementar norma federal que impeça a propagação de doença contagiosa. E ainda, Conselho Nacional de Justiça aprova a criação de política de proteção a crianças e adolescentes expostos a grave ameaça. Nesta terça-feira, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal começou a decidir se vai tornar réus mais 200 envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Em traz os detalhes, a repórter Viviane Novaes. Os envolvidos são investigados em 2 inquéritos. Um apura quem participou diretamente da depredação da sede do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. O outro investiga a responsabilidade dos autores intelectuais e de pessoas que instigaram os atos de 8 de janeiro. O julgamento ocorre no plenário virtual e os ministros têm até a próxima terça-feira para votar. Se as denúncias forem recebidas, os envolvidos se tornam réus, com nova coleta de provas, interrogatórios e depoimentos de testemunhas de acusação e defesa. Só depois o Supremo faria um novo julgamento. Aí sim, para absolver ou condenar os réus. Nesta segunda-feira, a Corte já julgou e tornou réus os 100 primeiros denunciados pela Procuradoria-Geral da República. A maioria dos ministros do STF seguiu o entendimento do relator Alexandre de Moraes de que existem indícios de autoria e materialidade dos crimes. Os 100 réus vão responder por associação criminosa armada, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração do patrimônio e dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. Os primeiros denunciados tiveram prioridade porque estão presos. A Ordem dos Advogados do Brasil não tem a obrigação de prestar contas ao TCU. A decisão é do Supremo e foi tomada em sessão no plenário virtual. Repórter Marta Ferreira. A discussão começou porque o Ministério Público Federal questionou o acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O TRF decidiu que a Ordem dos Advogados do Brasil não tem obrigação de prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Isso devido à natureza diferenciada da OAB, definida pelo próprio Supremo em razão do reconhecimento de sua autonomia e de sua finalidade institucional. O Ministério Público Federal então recorreu ao Supremo alegando que o entendimento do TRF da Primeira Região tinha violado o artigo 70 da Constituição Federal. Para o MPF, por configurar a OAB instituição não integrante da administração pública, mas investida de competência pública, a entidade teria que prestar contas. O recurso foi levado para julgamento em plenário virtual. Começou a ser analisado em 2020. O ministro Marco Aurélio era o relator. Ele aceitou o pedido feito pelo Ministério Público Federal por entender que a Ordem dos Advogados, embora não seja ente estatal, integrante dos quadros da administração, é entidade pública de natureza autárquica, especial e corporativista, arrecadando contribuições de índole tributária, daí impor-se a submissão ao controle externo. O julgamento foi suspenso e retomado agora. Acabou prevalecendo a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin. Ele afirmou que, para cumprir suas finalidades institucionais, a entidade não pode estar submetida ao Estado, pois a atividade da advocacia envolve sempre a possibilidade de conflito com o poder público. No voto, Fachin destacou ainda que a obrigação de prestar contas é de qualquer pessoa natural ou jurídica que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
quer sejam públicos, quer sejam de responsabilidade da União ou, em nome desta, assuma obrigação pecuniária. No entanto, esta não é a situação jurídica em que se enquadra a OAB, instituição não estatal investida de competências públicas. Assim, por maioria, o Supremo decidiu que o Conselho Federal e os conselhos seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas da União nem a qualquer outra entidade externa. E o STF reafirmou o entendimento de que estados e municípios têm competência para complementar norma federal que impeça a introdução ou propagação de doença contagiosa. O tema teve repercussão geral reconhecida, como explica a repórter Carolina Chaves. Os ministros analisaram um recurso extraordinário apresentado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul para contestar uma decisão da Justiça Gaúcha que não aceitou denúncia contra uma comerciante que manteve o estabelecimento funcionando durante a pandemia de Covid-19, contrariando normas estaduais e municipais. A comerciante foi acusada de infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, prevista no Código Penal. No Supremo, o Ministério Público Gaúcho sustentou que cabe tanto ao Estado quanto ao município complementar norma federal para impedir condutas criminosas. A relatora ministra Rosa Weber citou jurisprudência da Corte no contexto da pandemia de Covid-19, de que a competência para a proteção da saúde é compartilhada entre a União, Distrito Federal, estados e municípios. Além disso, apesar da edição do Código Penal ser de competência da União, a presidente da Corte entendeu que o artigo em questão traz um preceito genérico e, por isso, pode ser complementado por estados e municípios. A maioria dos ministros acompanhou o voto da relatora. A seguir, operação com participação do MPF apura crimes na execução de obras públicas em Minas Gerais. Voltamos já. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, esteve hoje no Congresso Nacional para falar sobre o projeto de lei das fake news. O ministro se encontrou com presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para entregar um documento com sugestões para o projeto de lei das fake news. Entre as propostas está a possibilidade da Justiça Eleitoral aplicar multa a quem não retirar do ar fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que afetem a integridade do processo eleitoral. Essa multa teria valores entre R$ 100 mil e R$ 150 mil por hora de descumprimento da decisão. O documento, entregue pelo ministro Alexandre de Moraes, também prevê que provedores de redes sociais e serviços de mensagens privadas vão ser responsabilizados de forma solidária por conteúdos pagos que sejam distribuídos por algoritmo ou impulsionados. O presidente do TSE propõe ainda que a Justiça Eleitoral seja autorizada a determinar a suspensão temporária de perfis ou contas que produzam desinformação de forma sistemática e frequente. O chamado PL das fake news aguarda votação na Câmara dos Deputados. E na sequência do Jornal da Justiça tem sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos saber os destaques da pauta de hoje com o repórter Guilherme Glória. Um dos destaques da sessão plenária dessa terça-feira é o julgamento do recurso do prefeito e do vice-prefeito do município de Codajás, no Amazonas, contra a decisão do Tribunal Regional do Estado. Eles tiveram os mandatos cassados por abuso de poder econômico nas eleições de 2020, devido a uma distribuição de cestas básicas em troca de votos. O relator do processo é o ministro Alexandre de Moraes. A sessão começa logo mais, às 19 horas. O Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União realizaram uma operação que apura crimes na execução de obras públicas no norte de Minas Gerais. Pedro Canguçu. Esta é a segunda fase da Operação Pares do Rei, onde foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão nos municípios de Guaratinguetá, em São Paulo, e Botumirim, em Montes Claros, em Minas Gerais. O objetivo da ação é aprofundar as investigações na execução de obras rodoviárias na região norte do estado, que causaram prejuízo ao desenvolvimento econômico-social da região e na segurança da circulação nas rodovias federais. A primeira fase da operação, deflagrada em agosto do ano passado,
passado teve como foco principal uma organização criminosa que atuava em Montes Claros. Segundo a apuração, foram encontrados indícios de pagamento indevido de vantagens e favorecimento de servidores por uma das empresas contratadas para obras de revitalização e manutenção das rodovias. A Justiça autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal de 22 pessoas físicas e jurídicas. Os investigados devem responder pelos crimes de peculato, corrupção e de licitações. Somadas, as penas podem passar os 10 anos de prisão. A Google Brasil terá de adotar medidas para identificar e excluir postagens com conteúdo ilícito de 4 canais do YouTube acusados de propagar intolerância religiosa. Madeleine Machado. A decisão da Justiça do Rio de Janeiro contra a Google Brasil veio depois de ação movida pelo Ministério Público Federal, que apontou a propagação de discurso discriminatório e intolerância religiosa no conteúdo veiculado por 4 canais religiosos. Em setembro do ano passado, a Justiça já havia determinado que a empresa excluísse os canais do YouTube e todos os vídeos postados pelos perfis. No entanto, a Google cumpriu parcialmente a decisão, removendo apenas os vídeos indicados na ação do MPF. A decisão determina ainda que seja feito monitoramento permanente dos canais, além do envio periódico de relatórios ao Ministério Público Federal com as análises dos conteúdos e as providências implantadas contra eventuais postagens ilícitas. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que multa de capitania dos portos por derramamento de óleo não exclui penalidade do IBAMA em relação ao mesmo fato. Mais detalhes com a repórter Samanta Peçanha. O entendimento foi reafirmado pelo colegiado ao manter acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que confirmou a legitimidade da autuação do IBAMA contra a empresa responsável pelo navio Vicunha. A carga da embarcação explodiu em 2004 no porto de Paranaguá, localizado no Paraná. Devido a esse episódio, a empresa foi multada pela Capitania dos Portos. No recurso especial, a empresa alegou que os 2 autos de infração foram lavrados pelas mesmas razões e pelo mesmo fato, sendo o caso de indevida duplicidade de sanções ou bis in idem. A primeira turma negou o provimento ao recurso especial. A relatora no tribunal, ministra Regina Helena Costa, citou precedentes do STJ no sentido de que não há bis in idem na aplicação de sanções pelo IBAMA e pela Capitania dos Portos, tendo em vista que a atuação da Capitania não exclui e sim complementa a atividade de fiscalização e sanção dos órgãos de proteção do meio ambiente. A ministra destacou que, segundo o Tribunal Regional, enquanto a autuação feita pela autoridade marítima se baseou no lançamento ao mar de substâncias proibidas pela Lei 9.966 de 2000, a penalidade aplicada pelo IBAMA apresentou como fundamento a omissão da empresa na adoção de medidas para conter ou diminuir o dano ambiental após o acidente. Rever esse entendimento, ainda segundo a ministra, exigiria a apreciação de provas, o que é vedado pela súmula 7 do STJ. Agora a gente fala sobre uma iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia que tem a intenção de promover economia de recursos e preservar o meio ambiente. Quem conta a novidade é a repórter Carolina Vasco. O TRT da Bahia passou a adotar exclusivamente o etanol como combustível nos 51 veículos flex de sua frota. Os carros serão abastecidos preponderantemente apenas com etanol. O etanol, ele não é que ele não seja poluente, mas ele é menos poluente, a emissão menor de CO2. Então, nós temos que pensar no meio ambiente, né? E o poder público deve ser o primeiro a dar os bons exemplos, né? A utilização deste tipo de combustível atende ao Plano de Logística Sustentável de 2021 a 2026 do Regional, ao Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho e também a Agenda 2030 da ONU, voltada para o consumo e produção sustentáveis. A ação do TRT da Bahia foi inspirada no TRT de São Paulo, que, além de fazer o controle do abastecimento em postos econômicos, passou a adotar o etanol por sugestão de um servidor. Ele foi fazendo isso e isso, desde 2017, foi notando essa evolução no bom sentido, né, de se deixar de usar gasolina para usar mais
O etanol, o uso do etanol aumentou em 83%, portanto, na proporção inversa, a gasolina de 127 mil litros foi para 5 mil e tantos litros. Quer dizer, a economia é clara, porque o etanol é mais barato do que a gasolina, né? Seja em São Paulo ou na Bahia, as magistradas concordam com a ideia de que este deve ser um esforço compartilhado. Esse aspecto da sustentabilidade é muito importante, tem sido alvo de cobranças assim reiteradas do próprio CNJ. Então, nós temos que realmente dar a contribuição ao planeta. Já não se trata de um assunto para as próximas gerações, e sim, né, assunto de ontem, não é nem de hoje. A pauta ela é urgente e a questão da sustentabilidade é realmente... É muito importante a divulgação e que realmente haja uma conexão, que haja uma rede muito grande de boas práticas. E nós temos que cuidar do meio ambiente, da segurança, da saúde de todos, né? E da governança, ou sempre ligar todo esse procedimento à economia também, não é? A logística. A seguir, CNJ aprova norma envolvendo a proteção de crianças e adolescentes expostos a grave ameaça. Voltamos já. Nesta terça-feira, o Conselho Nacional de Justiça aprovou um ato normativo que cria, no âmbito do Poder Judiciário, a política de proteção a crianças e adolescentes expostos a grave ameaça. Repórter Evelyn Araújo conta os detalhes da medida. O ato normativo do Conselho Nacional de Justiça reforça a política do Poder Judiciário de proteção a crianças e adolescentes vítimas de ameaças de morte. Segundo o conselheiro Richard Paiquim, a medida já vinha sendo discutida no CNJ desde 2021 e ganhou força nos últimos meses após os sequentes casos de ataques a escolas no país. Foram 2 anos de árduo debate, sem violar qualquer dispositivo de natureza constitucional e infraconstitucional e construído de forma a que o PPCAM, que é o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, possa funcionar de forma adequada. A presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, ao votar a favor da implementação da política, reafirmou o compromisso da justiça brasileira com a segurança de crianças e adolescentes. Além disso, para a ministra, o ato normativo torna o sistema de proteção mais eficiente. À medida em que ela estabelece essas diretrizes e procedimentos a serem observados pelo Poder Judiciário para atuação de forma cooperativa na proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes expostos a grave e iminente ameaça de morte e que necessitem de transferência para município ou estado diverso da residência de origem, mediante articulação interinstitucional e por meio de cooperação entre os órgãos do Poder Judiciário. Na manhã desta terça-feira, o plenário do Conselho Nacional de Justiça também decidiu pela aposentadoria compulsória do juiz federal Eduardo Luiz Rocha Cubas. Ele foi denunciado ao CNJ pelo Ministério Público Federal depois de aparecer em um vídeo ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro, questionando a segurança das urnas eletrônicas. O caso ocorreu nas eleições de 2018. O relator do processo administrativo disciplinar, conselheiro Mauro Martins, lembrou que integrantes da magistratura não podem se contaminar por debates políticos partidários. Esse tipo de manifestação, esse tipo de postura, sobretudo vinda de um magistrado, de um juiz de direito, de um juiz federal, sem dúvida nenhuma, contribuiu para que uma parcela considerável da sociedade passasse a desconfiar das urnas eletrônicas. E quando veio as eleições de 2022, uma vez que essa mesma parcela da sociedade, insatisfeita com o resultado, então, das eleições, e com aquela sensação de que poderia ter havido algum tipo de fraude no resultado das eleições, então
pratica todos os atos que são públicos e notórios e que redundam no dia 8 de janeiro de 2023. Ao votar pela aposentadoria compulsória do juiz federal, a presidente do CNJ, ministra Rosa Weber, lamentou a conduta do magistrado e relembrou que a democracia só pode ser garantida com um poder judiciário independente. Sem juízes independentes, sem juízes isentos, sem juízes responsáveis, sem juízes sóbrios, sem juízes serenos, nós não temos como sustentar o Estado democrático de direito. Na segunda parte da sessão de hoje, os conselheiros do CNJ julgaram processos disciplinares. Quem acompanhou foi o repórter Renato Rosa. Minha saudação a todos. O primeiro item da pauta da tarde foi um caso de Minas Gerais. De acordo com o processo administrativo disciplinar, durante uma audiência no Tribunal do Júri, o magistrado mandou o advogado de um réu calar a boca. O advogado havia pedido ao juiz para que registrasse em ata que o réu ficou algemado durante o depoimento, sem nenhuma necessidade, o que contraria a lei. O CNJ, por unanimidade, aprovou o pedido para aplicação de pena de censura ao magistrado. O relator foi o conselheiro Marcelo Terto. Há um histórico, sem punição, mas há um histórico com uma série de recomendações da parte da Corregedoria do próprio tribunal, pedindo para que ele procedesse de outra forma, porque ele já distratou membros do Ministério Público, servidores, partes que se dirigiram a ele, não foram. E agora, acredito que, por revisão convertida em PAD aqui no CNJ, é preciso dar um recado um pouco mais contundente. Acredito que a proposta de pena seja proporcional. O magistrado que é punido com censura não pode constar em lista de promoção por merecimento pelo prazo de 1 ano, contado a partir da imposição da pena. Do Ceará veio o pedido de revisão de censura, feito pela juíza Rejane Eire Fernandes Alves. Ela foi punida pela má gestão da unidade judiciária, com o acúmulo de processos e outros problemas. Os conselheiros rejeitaram o pedido, mantendo a censura magistrada. A censura foi corretamente adequada, conforme imposto pelo tribunal neste caso, porque a magistrada realmente não se envolvia com a gestão da unidade e não motivava a sua equipe, não estabelecia regramentos claros, que é o que a gente sempre vive dizendo aqui, que o juiz tem que dizer claramente o que ele espera do grupo de trabalho, né, e tem que estabelecer se vai primeiro cumprir meta do CNJ, ou primeiro as prioridades legais, primeiro as urgências. Então, nada disso, pelo que consta do voto do relator, havia. Então, eu acho que foi adequadamente aplicada e eu não vejo nenhum reparo a fazer na decisão do TJ. Acompanho. Uma oportunidade de trabalho pode mudar a vida de pessoas que cumpriram pena e hoje buscam um novo caminho. Veja como o Poder Judiciário de Mato Grosso incentiva a ressocialização. Na reportagem de Fernanda Fernandes. Eu saio de manhã cedo da minha casa, vou para o meu curso 7 horas. Saio do meu curso e venho direto para o trabalho. Chegando aqui no trabalho, volto para casa novamente, faço a minha jantinha para trazer meu almoço no outro dia. Os projetos de ressocialização que geram oportunidades são a fonte de esperança para o egresso do sistema prisional recomeçar a vida aqui fora. Monique chama isso de um novo nascimento. Depois de cumprir sua pena, começou a trabalhar no Conselho da Comunidade da Execução Penal, no Fórum de Cuiabá. E se tem 2 palavras que resumem a experiência dela por aqui, são acolhimento e gratidão. Minha casa, completamente, que nem eu falo para todos, né? Minha casa. Eu cheguei e amo ficar aqui. Chega a hora de ir embora, eu vou ficando até triste, porque lá em casa eu fico sozinha e aqui eu tenho meus parceiros de trabalho, a gente conversa, dialoga, senta, almoça, faz tudo junto aqui. Então, para mim, foi sensacional. Muito acolhido. E o bem-estar não é só de quem recebe oportunidade, mas também de quem oferece. No caso, o Marcos, que é o advogado do Conselho. A Monique é um resgate de dignidade, não só para ela, mas também para nós. Porque a Monique é, hoje, a recepcionista da nossa sala. Ela que recepciona todos que chegam. Então, e ela é tratada com todo respeito por todos que chegam. E isso é um grande presente. Isso é uma grande alegria. A prisão causa às pessoas estigmas. Elas saem todas machucadas, sem crença no futuro. E, eventualmente, poderiam ser até cooptadas por organizações do crime. Daí a importância da sociedade abraçar essas pessoas que querem uma nova oportunidade. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia.
Uma boa noite para você.